Blefaroplastia em asiáticos. Esse é o tema do vídeo de hoje. A beleza do mundo está nas diferentes etnias. Caucasianos, asiáticos, africanos, enfim. Nós temos um mundo repleto de biotipos diferentes. E quando nós abordamos a região periorbitária dos asiáticos, indiscutivelmente eles têm uma diferença anatômica muito grande em comparação aos afrodescendentes, aos caucasianos. E a principal é a falta de uma definição do sulco palpebral superior. E a gente sabe que é um objeto, inclusive, de desejo dentro dos conceitos modernos da beleza asiática. E eu acho que é importante a gente detalhar isso e mais alguns outros pontos. Além da questão da falta da definição, e essa definição acontece porque não existe uma prega onde se conecta com o músculo, e essa é a diferença anatômica principal, existe um excesso de gordura, uma gordura que está embaixo desse músculo, que inclusive não deixa então o músculo fazer o seu próprio sulco. Então quando a gente vai fazer o tratamento, a gente precisa reduzir um pouco dessa gordura e fazer com que aquele músculo fique grudado na parte profunda, para que aí a pele caia e forme aquela dobrinha. Então essa é a forma de se tratar e se criar um sulco. Mas eu sempre digo que esse tipo de cirurgia pode, às vezes, estigmatizar os pacientes. Então, eu acho que o importante é fazer essa cirurgia de uma forma que o olho continue com aquela graciosidade do contorno do olho asiático, sem uma mudança significativa, como a gente vê até algumas celebridades lá daquela região, onde o olho fica muito arredondado. Então, no meu ponto de vista, eu acho que esse não é o conceito. Outro ponto é que, geralmente, essa área interna é mais separada, que a gente chama de epicanto. Isso tem a ver, inclusive, com algumas etnias dentro da própria Ásia. A gente vê isso mais em indivíduos originários da Coreia, por exemplo, ou do norte da China. E a gente tem que fazer, às vezes, uma cirurgia onde fica uma cicatriz interna aqui nessa área para poder fazer essa aproximação. Agora, o que é importante? Lembrar que essa é uma cirurgia que vai deixar a fenda palpebral diferente, ou seja, ela é menor e ela vai ficar maior, mais alongada, porque afinal de contas a gente vai tirar aquela pele que está interno. Outra coisa que também é relativamente constante, esses pacientes, eles não têm isso aqui baixo, né, como às vezes os pacientes de origem europeia têm. Então, nós não, muitas vezes, fazemos enxerto de gordura, porém, a pigmentação da pele é diferente. E às vezes é fundamental associar algum tipo de tecnologia, como um laser, para deixar a pele um pouquinho mais clara, retirar aquele aspecto mais acinzentado que existe ali. Do ponto de vista da cicatrização, sem dúvida os asiáticos têm uma cicatrização um pouco mais complexa, muito parecido com os afrodescendentes. Então eles estão mais sujeitos, às vezes têm cicatrizes um pouco mais marcadas, mas felizmente na região da pálpebra, dificilmente vai existir o que a gente chama de hipertrofia ou mesmo o tal queloide, que é uma patologia da cicatrização. Porém, é muito importante os cuidados pós-operatórios, evitar a infecção, obedecer criteriosamente todas aquelas orientações que o médico dá, porque se houver algum tipo de complicação, sem dúvida nós vamos ter uma cicatriz ruim, e isso é pior nos pacientes asiáticos. Do ponto de vista da pálpebra inferior, geralmente existe pouca chance de ter flacidez de pele, porém, alguns pacientes a gente tem que fazer ou a retirada ou às vezes até usar o laser. É muito importante restabelecer a tensão. Às vezes me perguntam assim nas minhas aulas, doutor, mas precisa fazer cantopexia em paciente asiático? Eu digo, para mim isso não existe etnia. E nos asiáticos eles também têm essa frouxidão e é fundamental para que evite complicações como o ectrópio. É sempre um prazer poder compartilhar a experiência. Eu estou aqui, inclusive, para responder as suas perguntas, mas eu peço, inscreva-se no nosso canal, nós vamos ter muito prazer em recebê-lo para que todas as terças, vídeos como esse, cheguem a você, com muita ética, com muito carinho.
Te vejo em breve.